Louvado seja Deus, é lindo ver o povo de Deus louvando e engrandecendo o nome dEle. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista e eu tenho o prazer de ser jovem. Eu sou o departamental de jovens mais novo da divisão sul-americana, então quando eu falo para o jovem, é outro jovem falando para eles. Então eu costumo dizer, tu tem que me ouvir porque quem está falando aqui é alguém da mesma idade que você. Então você não pode dizer assim, mas esse aí não entende o que é que eu estou falando. Não, eu entendo porque eu sou da mesma idade que você e passo pelas mesmas coisas que você. Mas diante de tudo, um feliz Dia Mundial do Jovem Adventista. Para os jovens dessa igreja que trabalham muito, eu acompanho vocês. Nós temos aqui o Clube de Jovens que é maravilhoso, faz um trabalho fantástico. Que Deus abençoe vocês. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos ler hoje aqui e estudar uma passagem bíblica que talvez você já tenha ouvido ela dezenas de vezes, talvez você já tenha ouvido sermões sobre ela inúmeras vezes, mas eu queria nessa manhã de sábado fazer com que você tivesse talvez uma compreensão um pouco diferente sobre esse texto. João capítulo 21, do versículo 15 em diante. Se achou, diz amém. Tem alguns procurando aí. João capítulo 21, do versículo 15 em diante. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa para juntos podermos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, nós somos pecadores, nós caímos, nós falhamos, nós erramos, mas nós estamos aqui na Tua casa porque nós entendemos que somente na Tua presença nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Senhor, a Tua palavra está aberta na mão dos Seus filhos nessa manhã. Nós pedimos para que ela entre em nosso coração e transforme quem nós somos. Mas para que isso aconteça, Pai, nós precisamos que o Senhor continue derramando o Teu santo e bom Espírito neste lugar. Para que Ele possa fazer uma obra gloriosa, grandiosa e extraordinária em nós. É o que eu te peço. Amém. João capítulo 21, versículo 15 em diante, acompanhe comigo a leitura, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu... Misericórdia, Pai, dá para ser melhor. E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu... Amém. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou então pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabes que eu o amo. Eu escolhi esse texto para falar para você nesse sábado pela manhã por alguns motivos específicos. Primeiro, porque ele está no livro de João, e para mim, particularmente, o livro de João é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. O livro de João, ele faz parte dos 4 evangelhos, e eu imagino você sabe quais são os 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinótipos. O que conta em um é contado nos outros. João, ele embora faça parte dos 4 evangelhos, ele não é considerado um evangelho sinótipo, porque ele se detém a contar algumas outras coisas que aconteceram na vida de Jesus, que os outros não contaram. João também, para mim, é um livro extraordinário, porque ele se detém a explicar a divindade de Deus. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, como é que começa? No princípio, e o verbo estava, e o verbo era quem? Então João começa o seu texto, enquanto os outros começam falando da humanidade de Deus, onde ele nasceu, quem era a mãe dele. João se detém a começar dizendo assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era
Deus. Ao longo do livro de João tem as declarações do eu sou. Eu sou a porta do aprisco, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, enfim. O livro de João se detém a falar da divindade de Deus. Mas é interessante que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus. Ele começa falando da divindade de Deus e no último capítulo termina dizendo que esse Deus, que era o verbo, que vivia desde o início da fundação do mundo, estava sentado em uma fogueira se preocupando se um pecador miserável o amava ou não. Para mim isso é extraordinário. Um Deus que era adorado de dia e de noite, termina o livro de João, sentado em uma fogueira, preocupado em saber se um pecador o amava ou não. Segundo porquê de eu escolher essa história, é porque o personagem principal dela, tirando Jesus, obviamente, é Pedro. E Pedro, para mim, é um dos personagens bíblicos mais fantásticos, porque ele se parece muito comigo. Não sei se parece com você, mas Pedro, ele era impulsivo. Tem alguém impulsivo aqui? Não? Nessa hora ninguém levanta a mão, né? Nessa hora todo mundo fica... Eu sou impulsivo. Pedro era alguém que ele falava, depois pensava. Ele agia, depois ele ia imaginar o porquê que ele agiu do jeito que agiu. Pedro era assim. Mas além de tudo isso, Pedro era alguém que amava Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pedro, ele dedicou uma parte da sua vida para andar com Jesus, viu os milagres de Jesus. Pedro era alguém íntimo de Jesus, afinal, Pedro é o dono de muitas das frases bíblicas mais conhecidas e mais poderosas que tem na Bíblia. Por exemplo, um dia Jesus vai subir no monte e acontece ali a transfiguração. Pedro olha para as pessoas que estavam ali e diz assim: olha, vamos montar uma tenda aqui, porque eu não quero sair da presença desse homem nunca mais. De outra feita, estava ali Jesus conversando com os discípulos, e então Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, uns dizem que eu sou profeta, outros dizem que eu sou Elias, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus, nos olhos de Jesus, e diz assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra vez Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro era alguém fantástico, Pedro era alguém que andava com Jesus. Pedro viu milagres que outros discípulos não viram. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, alguns poucos discípulos foram com Jesus. Entre eles, quem é que estava? Pedro. Pedro andava com Jesus em todos os momentos. Só que teve um dia, você sabe da história, que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você vai fazer o quê? Você vai o quê? Me negar. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, você vai me negar. Pedro, impulsivo do jeito que era, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, todo mundo aqui pode te negar, menos eu. Por isso que eu digo que Pedro é muito parecido com a gente, porque a gente muitas vezes acha que porque vem para a igreja todo culto, porque lê a Bíblia, a gente acha que porque é adventista de berço, a gente não está suscetível a cair, a pecar, a errar, e muitas vezes a gente se acha mais santo do que quem está lá fora. Só que Pedro nos ensina o contrário. Pedro ensina para a gente que a oração de ontem não vale para hoje. Pedro ensina para a gente que a Bíblia que tu leu ontem, tu tem que ler hoje de novo. Sabe por quê? Porque no dia que tu vacilar, tu vai não ouvir. No dia que tu vacilar, tu vai cair. Pedro me ensina isso. Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, todo mundo aqui pode te negar, mas eu não te negarei. Mas dias se passaram, você sabe o que aconteceu. O que é que acontece com Pedro? Nega Jesus. No momento em que Pedro ele se distancia de Jesus, o que é que acontece, irmão? Ele nega, ele cai, ele falha, porque é assim. Quando nós nos distanciamos de Cristo, por menor que seja a distância, nós estamos suscetíveis a cair, porque nós não temos força por nós mesmos, nós não temos possibilidade de vencer o pecado por nós mesmos, nós não temos força suficiente para enfrentar Satanás. Então eu digo para você, filho, se você em algum momento da tua vida pensar em vacilar na tua fé, não faça, porque se assim o fizer, você vai cair. Pedro achava que porque andava com Cristo todos os dias, ele não estava suscetível à queda, mas foi provado o contrário. Pedro se afastou de Jesus, e quando ele se afastou de Jesus, Pedro caiu. Pastor Samuel tem muito mais
tempo de ministério do que eu, e já deve ter visto inúmeros testemunhos. Mas, amigos, é triste ver a quantidade de pessoas dentro da nossa igreja, ou no meio gospel, no meio evangélico, que dizem amar Jesus, mas não andam com Ele. É triste a quantidade de pessoas. Eu fiz uma pesquisa assim que eu entrei no departamento de jovens, e nessa pesquisa tinha algumas perguntas. Em uma delas eram perguntas espirituais. Eram perguntas mais ou menos assim: quantas vezes você lê a Bíblia todos os dias? Aí tinha lá a opção: uma vez, nenhuma vez, todos os dias, 6 dias, 5 dias. Amigos, 60% das respostas foram: raramente eu leio a Bíblia. Algumas outras respostas: 2 vezes, 3 vezes na semana, 1 vez na semana. A menor porcentagem foram das pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Aí eu lhe digo uma coisa: alguém que não lê a Bíblia todos os dias, um jovem que não lê a Bíblia todos os dias, um jovem que não está na presença de Deus todos os dias, ele vai cair ou não vai? Vai cair ou não vai, irmão? Não tem como, ele vai cair, porque a vida cristã não é uma vida onde você escolhe o dia que você quer buscar. Hoje eu estou bem, hoje eu oro, hoje eu tenho tempo, eu leio a Bíblia. Hoje eu tenho um tempinho a mais aqui no meu trabalho, vou ler a lição da escola sabatina. Vixe, hoje está apertado, não vai dar para ler a Bíblia toda não, vou ler só um versículo para dizer que não li. A vida cristã não é assim. A vida cristã precisa ser uma vida pautada na presença de Deus todos os dias. Porque se assim não for, a Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge para nos devorar. Enquanto a gente brinca de ser cristão, Satanás não brinca de ser demônio. Deixa eu perguntar para você, ei, como é que está a tua comunhão com Deus? Ou você está deixando espaço na tua vida para o Satanás trabalhar? Como é que está a tua vida diante de Deus? Ou você tem deixado tempo para Satanás destruir o teu casamento? Ei, jovem, como é que está a tua vida com Deus? Ou você tem deixado tempo na tua história, tempo na tua semana, para que Satanás destrua os seus sonhos? Ei, jovem, como é que está a tua leitura da Bíblia? Como é que está o teu estudo da Bíblia profundo? Como é que está a tua oração? Como é que está a tua vida de comunhão? Ou você, durante o seu dia, você presta atenção ou você faz muito mais coisas que não têm a ver com Deus do que aquilo que realmente importa, que é estar na presença dEle todos os dias? E sabe por que eu falo sobre isso? Porque Pedro me mostra que no dia que você não faz, você abre a tua vida para que Satanás entre e destrua ela. É forte o que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer. Posso dizer, pastor Samuel? Muitas vezes nós estamos brincando de ser cristãos. Deixa eu lhe dizer uma verdade dura. Não é o culto de sábado de manhã na igreja que vai lhe levar mais perto de Cristo. Ele é um auxiliar, mas não é Ele que lhe leva. Não é um culto no domingo à noite que dura 2 horas, 1h30, dependendo da igreja, que vai lhe fazer se apaixonar por Cristo. Se você todos os dias não tiver no teu coração o desejo de passar o seu dia na presença de Deus, vai chegar um momento que você vai cair. Por isso que aconteceu com Pedro. Vacilou, ficou distante de Jesus, caiu. A história diz que Pedro se escondeu. Pedro ficou numa casa escondido porque não queria ser encontrado por ninguém. Só que uma angústia tomou o coração de Pedro, uma tristeza tomou o coração de Pedro. Aí Pedro olha para os outros discípulos que também estavam na casa, e versículos antes dos que nós lemos, diz que Pedro olha para eles e diz assim: olha, vamos voltar para o mar, porque eu quero pescar, eu quero esquecer o que eu fiz. E os discípulos ali pegaram a melhor rede, pegaram o barco e voltaram para o mar. Mas se você conhece da história, quando Pedro se encontra com Jesus, ele estava onde? Onde é que Jesus encontra Pedro? Aonde é que Jesus encontra Pedro pela primeira vez? No mar, fazendo o quê? Pescando. Você conhece a história? Pedro estava pescando, ou pelo menos tentando pescar, não pegou nada, ele volta para a beira do mar. Quando ele chega na beira do mar, Jesus estava lá pregando. Jesus para o sermão, olha para Pedro e diz: Pedro, o que é que você está fazendo, Pedro? Pedro disse: estou tentando pescar, mas não peguei nada. Jesus disse assim: joga a rede no outro do mar. Eu imagino, no outro lado do mar, eu imagino Pedro olhando e dizendo assim: mas quem é esse homem, né? Quem é esse homem achando que sabe pescar mais do que eu? Ele joga então, ele olha para Jesus e diz: mas Senhor, eu já joguei a noite toda a rede, não veio nada.
joga no outro lado. E você conhece a história, ele jogou, o barco se encheu de peixe, e aí então Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixes, a partir de hoje você é pescador. Então vamos lá, Jesus tira Pedro de ser pescador de peixes, e Pedro passa a ser pescador de homens. Mas nesse texto aqui, quando Pedro estava trancado, quando ele negou Jesus, ele voltou a fazer o quê? Ele voltou a fazer o quê? Para o mar, para fazer o quê no mar? Pescar peixes. Pedro volta para o lugar onde Jesus tinha tirado. Por causa do seu erro, por causa das suas falhas, Pedro retorna para o lugar onde um dia Jesus tinha tirado. E sabe qual é o meu medo, irmão? Sabe qual é o meu medo, jovem? É que pouco a pouco, muitos de nós estejamos voltando para o lugar onde um dia Jesus nos tirou. Você lembra do dia do seu batismo, sim ou não? Lembra ou não lembra? Se não lembra, misericórdia, né? Você lembra quando você desceu as águas do batismo, quando você deu o primeiro fôlego, quando saiu da água, a alegria que tinha dentro do coração, lembra ou não? É uma alegria. Quando eu batizava as pessoas, no outro dia ela me mandava mensagem: pastor, o que é que eu faço para que os meus amigos tenham a mesma experiência que eu? Pastor, como é que eu faço para entrar no ministério da igreja? Pastor, como é que eu faço para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer não sei o que mais lá? A pessoa saía da sua experiência do batismo querendo pregar Jesus para todo mundo, mas quando o tempo passa, o que é que acontece? Parece que pouco a pouco a gente vai retornando para o lugar onde um dia Jesus nos tirou. É triste quando eu vou pregar em algumas igrejas e a primeira coisa que eu ouço é: pastor, aqui ninguém quer nada não, pastor. O jovem daqui, pastor, que, meu Deus do céu, quer nada com Deus não, pastor, aqui só quer brincadeira, só quer festa. É triste ouvir isso, porque parece que pouco a pouco nós estamos retornando para o lugar onde Deus nos tirou. Uma vez eu fui pregar em uma igreja em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Quando eu cheguei lá, antes de eu entrar para pregar, era na época do Caleb. E aí uma jovem subiu toda animada com a camisa do Caleb, começou a falar do Caleb: nós vamos entregar cesta básica, nós vamos pregar o evangelho, vamos montar uma tenda em lugar tal. Quantos aqui vão comigo? Levanta a mão. Só umas 3 senhorinhas no fundo da igreja levantou. O restante ficou tudo parecendo aqueles alunos quando o professor faz uma pergunta, olhando para o teto, olhando para o chão. Mas eu garanto que todo mundo que estava ali queria ser um cristão. Todo mundo que estava ali batia no peito dizendo que era um verdadeiro adorador, mas na hora de botar a mão na obra, parece que o amor acaba, parece que o fogo termina. Porque nós estamos muito mais acostumados a sentar e ouvir do que ser protagonistas do evangelho do Senhor. Pedro aqui retorna para o lugar onde um dia Jesus tinha tirado. Só que, como acontece com todo mundo que vive longe dos propósitos de Deus, fracassa. Diz a Bíblia que Pedro, ele passa ali a noite tentando pescar. Quantos peixes ele pegou? Nenhum, de novo. Pedro passa a noite toda, o dia inteiro tentando pescar e não pega peixe nenhum. Eu imagino a frustração de Pedro, porque é assim, quando nós vivemos, ei jovem, quando nós vivemos longe dos propósitos de Deus, nós vivemos uma vida que não tem brilho. Quando nós vivemos numa vida longe dos propósitos de Deus, é uma vida que não tem sentido. Você pode até conquistar dinheiro, você pode até conquistar teu emprego, você pode conquistar tudo que você quiser, mas não tem sentido, não tem propósito. Viver longe do chamado de Deus é viver uma vida que não vale a pena. Uma vez meu grupo de pastores do PGP, tinha um pastor que gostava de pescar. Aí ele uma vez no PGP disse assim: Vinícius, vamos pescar? Eu falei: vamos, nunca pesquei na vida. Falei: vamos. Ele: beleza, que dia? Segunda-feira. Fechou, que horas? Ele: 5 da manhã. Aí eu já não gostei, não é? 5 da manhã, era instância, eu tinha que sair de Aracaju 4, tinha que acordar 3. Mas eu falei: disse que ia, vou ter que ir. Aí fui, comprei uma calça térmica, uma roupa toda arrumada de pescador, um óculos daquele de corredor de 1 palmo assim no rosto. Comprei todo arrumado e geralmente é como jogador de futebol, né? Quanto mais arrumado, menos jogar sabe. Aí eu fui, me arrumei todo, né? Saí de casa cedinho, cheguei lá, desci do carro: pastor, e aí? Trouxe a sua vara? Eu falei: não.
Ele falou, e vai pescar como? Eu falei, não sei, você que chamou, se vire. Tá certo, foi na casa de um pescador ali, perto do mar, pegou uma vara, me deu, a gente entrou dentro do barquinho, moderno o barco, não era na época de Jesus, né? O barco tinha até motor, não era no remo. A gente foi, e aí ele olhou no meio do mar, assim, ele olhou do rio ali, do encontro entre a praia do Abaís e o rio. Ele olhou para uma pedra distante, ele disse assim, olha, mira naquela pedra, quando chegar em lugar tal, você para, porque lá no fundo tem uma pedra, e é ali que os peixes comem. Só não chamei de mentiroso porque era pastor. Falei, como é que esse cara sabe que no meio desse mar tem uma pedra e lá embaixo os peixes ficam comendo? Não é possível. Mas foi, parou o barco, tá bom, bota a isca aí no anzol. Eu não sei como é que faz. Botei ali, quase furo os dedos, tudo. Ele joga a isca. Quando eu joguei, quase que o olho do pastor vai junto. Quase que o anzol leva junto. Olha, você que me chamou, o problema é seu. E ali foi, e meia hora passou, e uma hora passou, e não vinha peixe nenhum. E eu puxava, a isca vinha cortada, não tinha mais isca. Falei, os peixes estão mais inteligentes do que eu. Não é? Que peixe inteligente da bexiga é esse? Deu 10 horas da manhã, deu 11 horas da manhã. Deu 12 horas da manhã e eu não peguei uma piaba sequer. Falei, irmão, vamos embora. O único peixe que eu quero ver hoje é o da beira da praia, comprado. E ali quando nós fomos voltando, eu numa raiva, ele falou, não rapaz, isso aqui é para relaxar. Eu falei, relaxar tu, que eu já estou quase para destruir esse barco aqui. Que relaxar o quê, rapaz? Aí fui, voltei numa raiva, aí foi quando eu lembrei dessa história aqui. Eu falei, eu que não sou pescador, que nunca pesquei na vida, estou com raiva de não ter pescado, imagine Pedro. Imagine Pedro, que sabia o melhor lugar, sabia a melhor rede, sabia o melhor barco, quando volta para pescar, nenhuma piaba ele pega. Eu imagino a tristeza de Pedro, a angústia de Pedro, aí ele tem que retornar para a beira da praia, e quando ele retorna para a beira da praia, quem é que estava lá, irmão? Eita, meu pai. Quem é que estava lá, irmão? Amém. Jesus estava lá, esperando por Pedro, porque Jesus é assim. Não importa se você falhou, não importa se você errou, não importa quantas vezes você vacilou. Quando você decidir retornar, você tem um Jesus que está esperando por você. Ah, pastor, mas eu já vacilei, não importa, Jesus espera por você. Ah, pastor, mas eu estou frio, não importa. Quando você decidir retornar, você tem um homem, um Deus chamado Jesus de Nazaré, que está te esperando para te perdoar e transformar a tua vida. Jesus estava esperando por Pedro, Pedro pula no mar, senta na beira da fogueira, e agora vem o momento mais extraordinário da vida de Pedro. Jesus começa a achar um peixinho, e no meio da conversa com os discípulos, Jesus olha para os olhos de Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam, Pedro? Jesus não dá rodeio, Jesus não. Jesus olha direto para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que todo mundo que está aqui, Pedro. No português, qual é a resposta de Pedro? Qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu... Que lindo, não? Maravilhoso. Mas se eu disser que não é bem assim, queria que você prestasse muita atenção agora. No português nós só temos uma palavra para a expressão do amor. É o verbo amar. Mas no grego nós temos uma variação do amor, do sentimento amar. Por exemplo, já ouviu falar da palavra ágape, sim ou não? Imagino que sim, não é? Ágape. Ágape significa, em miúdos, um amor que não muda. Um amor que não é negociável, um amor que não abre mão, um amor que independente se você pisa no pé ou não, um amor que independente se você bate ou não, um amor se você negar ou não, ele vai continuar lhe amando. É um amor que não muda, é um amor que não tem limite, é um amor que independente do que você fizer, ele vai continuar lhe amando. É o ágape. Tem o amor filéu, que é o amor entre amigos. Só que o filéu, ele é assim, ó, eu lhe amo, mas ai de você se pisar no meu calo. Eu te amo, mas ai de você se pegar na minha mão na porta assim, ó. Sabe aquele povo que pega na mão assim, na ponta dos dedos? Se for para pegar na minha mão assim, nem pegue, viu? Que o meu amor é o filéu, ele muda rápido. Brincadeira, mas o filéu é isso, eu te amo, eu sou teu brother, você mora aqui no meu peito, mas ai de você se fizer alguma coisa contra mim. Esse é o amor filéu. Tem o amor eros, que é o amor entre esposo e esposa.
tem o estorgê, enfim. No original, quando Jesus olha para Pedro, a palavra em grego que Jesus usa é assim, ó, Pedro, agapasmi, Pedro. Jesus olha para Pedro e, traduzindo quase que literalmente, é assim: Pedro, você me ama incondicionalmente, Pedro. Pedro, você me ama com um amor que não vai mudar, Pedro. Pedro, você me ama do jeito que eu lhe amo, Pedro. No português está dizendo assim, que Pedro disse que o amava. Só que no grego, a resposta de Pedro não é ágape, Senhor. A resposta de Pedro é filéu, Senhor. É como se Pedro estivesse respondendo assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Você consegue entender a profundidade disso aqui? Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu gosto do Senhor. Aí depois Jesus diz assim, ó: então apacente os meus cordeiros. Algumas pessoas entendem esse texto desse jeito assim, ó. Jesus perguntou para Pedro se ele o amava. Pedro disse que amava, então por isso Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Só que não é exatamente isso que o texto está querendo dizer. Exatamente o texto está querendo dizer assim, ó: Pedro, você me ama incondicionalmente, Pedro? Pedro responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Aí por isso Jesus diz: então apacente os meus cordeiros. Você não apacenta os cordeiros porque você ama. Você apacenta os cordeiros para aprender a amar. Você não foi chamado para cumprir a missão porque você é um alecrim dourado que ama Jesus de todo o coração. Você foi chamado para apacentar os cordeiros e para cumprir a missão porque Jesus te ama tanto que Ele está te dando a oportunidade de você retribuir esse amor para Ele. O encontro de Pedro com Jesus não foi para Pedro afirmar que o amava, foi para Jesus dar uma nova chance para que Pedro pudesse passar a amá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ei, jovem, se você passa os seus dias, mas você não apacenta as ovelhas, se você não cumpre a missão, se você não dá um estudo, se você não fala do amor de Jesus para ninguém, deixa eu lhe dar uma notícia: tu está longe de amar verdadeiramente o Senhor. Isso entristece o meu coração, porque nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que tem se contentado a vir à igreja, assistir o culto e ir embora, e achar que isso é uma vida debaixo da vontade de Deus. Só que uma vida debaixo da vontade de Deus, jovem, o tema do ano é meu lugar no mundo. Sabe qual é o teu lugar no mundo? É apacentando as ovelhas do Senhor. Não porque você é bom, não porque você tem talento, não porque você sabe pregar, não porque você sabe cantar, é porque Deus em sua infinita bondade te deu uma oportunidade para você começar a ter um encontro com um verdadeiro amor que transforma a vida, chamado Jesus de Nazaré. Quando o pastor Samuel, quando o pastor Luan, quando um líder da igreja sobe aqui e chama você para a missão, ele não está dizendo que você tem um trabalho a fazer, ele está dizendo que você tem uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo Jesus. Quando alguém te chama para a missão, quando o evangelho diz para você: ide por todo mundo e fazei discípulos, não é um chamado para você trabalhar, é um chamado que é um privilégio para você ter a oportunidade de conhecer o amor mais extraordinário do universo, chamado Jesus de Nazaré. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus, mas se Jesus chegasse nessa manhã aqui e perguntasse para você: filho, você me ama? Qual seria a tua resposta para Jesus? Se fosse o Pedro de antes, Pedro diria para Jesus: Senhor, ágape, Senhor. Como é que o Senhor pergunta isso? Claro, ágape, eu lhe amo de todo o coração. Mas aqui Pedro já sabia que Jesus o conhecia verdadeiramente. Então Pedro, em sua sinceridade, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não te amo incondicionalmente, Senhor, eu gosto do Senhor. Aí Jesus, com tua infinita bondade, com teu infinito amor, isso se chama graça. Jesus poderia fazer o que for com Pedro, mas ele escolhe dar uma oportunidade para que a vida de Pedro pudesse ser transformada. E sabe qual oportunidade foi essa?
Pedro, apacente os meus cordeiros. Pastor, mas como é que eu faço isso? É simples. Pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Tá bom, mas você é o quê? Você é um médico? Você é um dentista? Você é um pintor? Você é um pedreiro? Use a tua profissão para abençoar outros. Esse é o teu lugar no mundo, é abençoar vidas, é apacentar os cordeiros. Use o teu talento que Deus te deu. Você não precisa cantar e pregar para falar do amor de Jesus. Se você é uma professora, chega para o pastor Luan, chega para o pastor Samuel e diz assim: pastor, me fornece uma sala dessa aqui, um espacinho aqui, para eu poder dar aula de reforço grátis para as crianças da comunidade. Me dá aí uma hora de uma salinha dessa da igreja, para eu poder cumprir o meu ministério. Se você é um pintor, reúne os jovens da igreja, pega uma casa de uma comunidade carente e vai lá fazer uma obra, fala do amor de Jesus para aquela pessoa, abraça, traz para a igreja, usa o talento que Deus lhe deu, porque se você ficar na mornidão, sentado apenas no banco, ouvindo outro pregar, me perdoa, você nunca vai conseguir entender e se achegar no verdadeiro amor. Jesus de Nazaré. Jesus olha para Pedro pela segunda vez e diz: Pedro, tu me amas? De novo Jesus usa ágape, Pedro. Sabe qual é a resposta de Pedro? Filéu, Senhor. Jesus mais uma vez: então apacente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Só que aí vem a terceira pergunta, e essa pergunta é a que mais me dá alegria. Sabe por quê? Porque a terceira pergunta, Jesus não olha para Pedro e diz assim: Pedro, ágape, Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, filéu, Pedro. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a porta do aprisco, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, se detém a reduzir o seu nível de exigência para aceitar a sinceridade do coração de Pedro. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, então pelo menos, Pedro, você gosta de mim? Pedro chora. Olha para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que eu gosto do Senhor. As lágrimas de Pedro escorrem, porque naquele momento Pedro entendeu o que é misericórdia. Um Deus todo-poderoso aceitando o que o pecador tinha para oferecer naquele momento, porque era de todo o coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Jesus não veio buscar santos hipócritas. Jesus veio buscar pecadores sinceros. Jesus não veio buscar ninguém porque usa terno, gravata e sapato social. Jesus veio buscar um coração que, embora ferido, embora cortado, embora cheio de pecado, tenha a humildade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errado, Senhor. Eu falho, eu caio, eu tropeço. Mas, Senhor, eu estou aqui diante da Tua glória te pedindo, por favor, me usa. Me usa mesmo sendo um vaso quebrado. Me usa mesmo sendo um vaso todo espedaçado. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, eu pequei ontem. Eu pequei há 10 minutos atrás. Mas, Senhor, eu estou aqui diante da Tua misericórdia, porque eu quero que o Senhor derrame sobre mim o Teu Espírito. Porque, embora pecador, eu quero experimentar o extraordinário do Senhor na minha vida. Não importa se você é pecador, não importa se você é falho, não importa se você cai, não importa se você caiu antes de vir para a igreja. Eu vim aqui hoje, nessa manhã de sábado, para dizer para você que você tem um Deus que te ama tanto, que está disposto hoje a te dar uma nova chance. Mas essa nova chance não é simplesmente para mudar a tua vida, mas é para que a tua vida mude a vida de outras pessoas. Sabe qual é o teu lugar no mundo, jovem? Fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o teu lugar no mundo, jovem? É estar debaixo da vontade de Deus.
Porque se você não está debaixo da vontade de Deus, você pode estar exercendo qualquer coisa, menos o teu lugar no mundo. Ah, pastor, mas eu não sei, pastor. Pastor, mas eu não sei pregar, pastor. Mas Pedro também não sabia. Mas sabe o que foi que aconteceu com Pedro? É derramado o Espírito Santo do Senhor sobre Pedro. E em Atos, em um só sermão, quantas pessoas se batizam no sermão de Pedro? Um pescador. Não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Mas entendeu que a única coisa que ele precisava saber era apacentar as ovelhas, porque era Jesus que iria estar com ele, era Jesus o bom pastor, não era ele. Então Pedro se dispõe e coisas extraordinárias acontecem na vida de Pedro, ao ponto, por exemplo, de um dia, Pedro está passando, alguém olhar para ele e diz: Pedro, por favor, me dá um dinheiro. Ele olha e diz: dinheiro não tenho, mas o que tenho lhe dou. Levanta e anda. Qual foi a última vez que você teve coragem de dizer para alguém: levante e anda? Qual foi a última vez que você foi no hospital e teve coragem de orar pela cura de alguém que estava deitado numa maca sofrendo? Qual foi a última vez, jovem, que você, a não ser em datas comemorativas da igreja, como o Dia Mundial do Jovem, fez de fato aquilo que Jesus te chamou para fazer? Jesus não te chamou para ser esquentador de banco de igreja. Jesus não te chamou para ser telespectador. Jesus te chamou para ser protagonista. Ah, pastor, mas a gente pinta uns meio fio aqui, a gente pinta umas casas, parabéns. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só ação social faz parte. Mas além disso, é a pregação do evangelho mesmo, de todo o coração. É querer ver alguém descendo as águas do batismo, porque você foi lá levar o amor de Jesus. É você não ter medo de proclamar a graça de Deus. É você não ter medo no meio desses influencers aí, falando sobre isso, falando sobre aquilo, falando sobre política, falando sobre o que mais lá. E você não ter medo de bater no peito e dizer: eu sou um cristão. E quem me rege não é política, quem me rege não é o influencer, quem me rege não é nada nesse mundo, a não ser a palavra de Cristo Jesus. Foi para isso que Cristo te chamou. Esse é o teu lugar no mundo. Pregar o evangelho. Meu tempo se encerrou, mas 2 minutinhos tenho. Uma jovem tinha um filhinho de 6 anos de idade. Descobriu que esse filhinho estava com um câncer, leucemia. Foi para o hospital, infelizmente os médicos o desenganaram. Olharam para aquela mãe e disseram: olha, infelizmente o teu filho não tem mais muitos meses aqui. Curta enquanto pode com ele. Quem aqui é mãe sabe, imagina você receber uma notícia dessa, ela desesperada de um lado para o outro no quarto, olhando o filhinho dela deitado naquela maca, ela começa a ficar desesperada, então ela senta do lado dele, começa a alisar a sua cabeça, ela olha para ele e faz uma pergunta: filho, o que é que você quer ser quando crescer, filho? Aquela mãe no fundo do coração, ela sabia que não seria, o filho não seria o que ele queria ser. Mas ela queria ouvir da boca dele, ela queria ter aquele sentimento no coração. O filho olha para ela e diz: mamãe, eu queria ser um bombeiro, mamãe. As lágrimas escorrem nos olhos daquela mãe. Ela queria ver o filho sorrindo mais uma vez. Ela pensou o que poderia fazer para que o filho sorrisse. Ela então lembra que naquele lugar tinha um corpo de bombeiros. Então ela pega o celular, liga para o número, atende o capitão. Ela diz: capitão, eu preciso da tua ajuda, meu filho está morrendo. O capitão diz: pois não, o que é que eu posso fazer? O que é que está acontecendo? Não, capitão, eu só queria que o senhor mandasse pelo menos um soldado aqui no hospital. O sonho do meu filho é ser um bombeiro, e eu queria que antes dele ir embora desse mundo, ele pudesse, capitão, pelo menos ver um bombeiro pessoalmente. O capitão disse: olha, isso eu não posso fazer, mas faz o seguinte, pede para a SAMU aí, enfim, a ambulância, levar o seu filhinho até o quartel. E lá eu vou botar nele a roupinha que eu fiz para o meu filho. E ele vai passar o dia com a gente para se sentir um bombeiro.
E assim ela fez, o menino foi na ambulância, chegou lá, os soldados o pegaram, os bombeiros o pegaram, e aquele menino passou o dia com eles, os soldados ligaram ali, os bombeiros ligaram a sirene do carro, botaram ele em cima do carro, fizeram um pequeno foco de incêndio, pegaram com ele junto para apagar, e aquele menino ficou numa felicidade tremenda com a roupinha de bombeiro. Então ele retorna para o hospital sorridente, feliz. Os médicos chegam para fazer os exames do dia naquele menino. O médico diz, olha, infelizmente a senhora sabe que não tem mais jeito, mas faz o seguinte, aproveita que ele passou esses dias, que ele está feliz, e passa esses dias em casa com ele, depois a senhora volta. E ela assim o fez, foi para casa, e foram dias maravilhosos, mas essa doença miserável fez com que o menino ficasse ainda pior. O menino agora já não andava mais, já não tinha mais forças para falar direito. Ela volta para o hospital e mais uma vez ela veio na cabeça, eu preciso ver o meu filho sorrir mais uma vez. E de quem ela lembra de novo? De quem que ela lembra? Do bombeiro, do capitão. Ela liga para ele e na cabeça dela, poxa, eu vou incomodar de novo, mas não importava. O que importava para ela era ver o filho sorrir. Ela liga, capitão, sou eu de novo, sou eu quem? A mãe daquele menininho que vocês levaram para aí, o que é que eu posso fazer? Então, capitão, eu preciso de novo de vocês. Ele falou, então traz o menino aqui. Ela falou, capitão, ele não consegue mais andar. Ele está fraco, não consegue mais falar direito. Teria como o senhor fazer alguma coisa por ele? E então, o capitão disse, espera um pouquinho, eu vou fazer uma surpresa para ele. O capitão acerta alguma coisa lá com o chefe do hospital. Passaram-se algumas horas, a sirenezinha do quarto de incêndio acende. O menino abre os olhos, arregala os olhos e com uma voz trêmula diz, mamãe, meus amigos estão chegando. Aquela mãe chora, do nada bate uma escada na janela do quarto, o capitão entra, atrás dele todos os soldados ficam em volta da maca do menino. O capitão chega do lado dele e diz, ei bombeiro, vamos apagar o fogo comigo. O menino infelizmente, sem conseguir andar, olha para o capitão e diz, capitão, eu não consigo andar. A sirene parou de tocar e o capitão disse, olha, está vendo, só porque você falou, o fogo foi embora. O menino com um olhar caído olha para o capitão e diz, capitão, você pode me pegar no colo? O capitão então com suas mãos imponentes pega aquele menino no colo. E o menino olha nos olhos do capitão e diz assim, capitão, se eu te perguntar algo, você me responde de todo o coração? O capitão disse, mas claro que sim. Então olhando nos olhos do capitão ele pergunta, eu sou um bombeiro de verdade, capitão? As lágrimas escorreram nos olhos do capitão. O que responder? Eu sou um bombeiro de verdade, capitão. Uma criança de 6 anos de idade, debilitada, prestes a morrer. Todos os soldados, os bombeiros chorando. O capitão então todos tensos para ver o que o capitão iria responder. O capitão olha no fundo dos olhos daquela criança e diz, sim, você é o maior bombeiro que eu já conheci. Aquele menino dá o último sorriso, a mãe chora. O capitão entrega o menino nos braços da mãe e aquele menino dá o último suspiro da vida dele. Essa história é real, você pode pesquisar depois. O menino dormiu no Senhor com um sorriso no rosto. E as últimas palavras que ele ouviu foi de um capitão, dizendo para ele, você é o maior bombeiro que eu já vi nesse mundo. Pastor, por que você contou essa história? Eu contei porque nós, assim como aquele menino, mas de forma diferente, também temos um câncer que tem limitado a nossa vida. E esse câncer se chama pecado. Esse câncer tem nos debilitado, tem tirado a nossa força, tem tirado o nosso empenho, tem nos feito fraco. Só que nas mãos do capitão, não importa o quão fraco você esteja, Ele te transforma em alguém extraordinário. Pastor, eu não tenho mais força. Eu também não. Pastor, eu já pequei demais. Eu também.
Pastor, eu já fui muito longe, não importa, se coloque nas mãos do capitão, porque nas mãos do capitão você se torna alguém extraordinário. Pedro negou, Pedro falhou, Pedro foi para longe de Jesus, voltou para o lugar onde Jesus tinha tirado, mas no dia que ele foi até Jesus e foi sincero, Jesus transformou Pedro em um dos maiores pregadores do evangelho que esse universo já viu. Um pescador, pecador, miserável, na mão de Deus, se transforma em alguém extraordinário.